Então, eu vou explicar com mais calma aqui, mais devagarinho, as circulações sistêmicas e pulmonares. A circulação sistêmica, ela é maior, é a grande, perdão, é a grande circulação. A circulação sistêmica, ela vai levar o sangue que está rico em oxigênio do coração para o corpo, saindo do ventrículo. Então, a circulação sistêmica vai levar o sangue do coração para o corpo e traz de volta do corpo para o coração. Nós, digamos, etapas, podemos dividir assim para ficar mais fácil de entender. O sangue, ele vai sair do coração aqui no ventrículo esquerdo. O sangue está aqui no ventrículo esquerdo, daí ele sai daqui e vai para a artéria aorta, que é por onde vai se ramificar e vai espalhar o sangue por todo o corpo. Por essa aorta, ela vai se ramificando, transformando em arteríola, como a gente viu, chega lá nos capilares. Quando chega nos capilares, ocorre a troca de nutrientes. Então, nessa troca de nutrientes, as células vão absorver os nutrientes bons, o oxigênio, tudo que tiver de bom nesse sangue, as células vão absorver dos capilares e vão liberar aquilo que é ruim, os metabólitos, o CO2. Então, quando o sangue chega nos capilares, ocorre a troca de nutrientes, onde as células desses capilares vão absorver o oxigênio, as coisas boas dos nutrientes, e vão liberar as substâncias ruins, o CO2, enfim. Daí, quando sai dos capilares, agora o sangue está pobre em oxigênio, cheio de CO2, daí ele vai para as vênulas, depois para a veia, que no caso é a veia cava, vem pela veia cava e volta para o coração novamente. E ele entra no átrio direito. O átrio direito passa o sangue para o ventrículo direito. Pronto. Essa é a circulação sistêmica. A circulação que leva o sangue do coração para todo o corpo, depois volta para o coração novamente. O sangue vai sair do ventrículo esquerdo, vai pela artéria aorta, que se ramifica em arteríolas, depois em capilares. Nos capilares ocorre a troca de nutrientes, onde as células desses capilares absorvem as substâncias boas e liberam as substâncias ruins, como o CO2. Daí o sangue que agora está pobre em oxigênio, cheio de CO2, cheio de substâncias ruins, vai para as vênulas, depois para as veias. Da veia, esse sangue que está com CO2, que é o sangue venoso, ele entra no átrio direito, vai para o ventrículo direito. A partir daí vai ser a circulação pulmonar, certo? E a circulação pulmonar, que é a pequena circulação, ela é menor, ela vai levar o sangue do coração para o pulmão e depois dos pulmões para o coração de volta. Então, primeiro, o sangue ele está pobre em oxigênio. Lembra que ele veio lá dos capilares, com CO2, com metabólitos, pobre em oxigênio. Ele entrou lá no átrio direito, depois foi para o ventrículo direito. O sangue está no ventrículo direito, pobre em oxigênio. Daí ele sai desse ventrículo e vai pela artéria pulmonar agora. Vem pela artéria pulmonar, chega lá nos pulmões, onde tem os alvéolos. É lá nos alvéolos dos pulmões onde vai ocorrer o processo de hematose, onde ocorre a troca gasosa. Vai transformar o sangue de venoso, que era cheio de CO2, pobre em oxigênio, em sangue arterial, que vai ficar novamente cheio de oxigênio limpinho. Então,
O sangue saiu lá do ventrículo direito, cheio de CO2, pobre em oxigênio, vai pela artéria pulmonar, chega nos pulmões, nos alvéolos dentro dos pulmões, onde vai ter a hematose, a troca gasosa, deixando o sangue oxigenado. O sangue que antes estava cheio de CO2, agora vai estar cheio de oxigênio. E daí ele vai pela veia pulmonar trazer de volta o sangue para o coração, chegando no átrio esquerdo. Pronto. Essa é a circulação pulmonar ou pequena circulação, que vai do coração para os pulmões. Nos pulmões, lá nos alvéolos, ocorre a hematose, a troca gasosa, tirando o CO2 do sangue e colocando o oxigênio. E aí vai pela veia pulmonar e chega novamente no átrio esquerdo do coração. E aí o sangue limpinho novamente começa a circulação sistêmica. E isso é um processo contínuo, nunca para. Deu para entender agora? Se quiser que eu explique novamente, eu explico sem problemas, tá? Pronto. Vocês querem que eu repita mais alguma coisa dos outros assuntos, dos outros tópicos que eu trouxe? Alguma coisa que não ficou muito claro? Porque tem um vídeo, mas o vídeo é mais específico de circulação. Aí, se vocês quiserem, eu dou uma recapitulada em todo o assunto novamente. Rapidinho, dando uma pincelada, antes da gente ver o vídeo. Vocês querem ver mais alguma coisa ou eu passo logo para o vídeo? Dá outra revisada logo de tudo e depois vai pro vídeo. Pronto, ok. Então, deixa eu só dar uma pincelada rapidinho aqui. Nós vimos que o sistema cardiovascular ou o sistema circulatório é um sistema do corpo humano que vai ser responsável pela circulação do nosso sangue. E esse sangue, ele tanto vai transportar os nutrientes e o oxigênio pelo corpo, como também transporta as substâncias ruins, como o CO2, para ser liberado. Então, esse sistema cardiovascular vai ser formado por vasos sanguíneos e o coração, que é o órgão desse sistema. Os vasos sanguíneos nós temos veias, artérias e capilares. Esses vasos sanguíneos vão formar uma rede de tubos por onde vai circular o sangue, sendo distribuídos por todo o corpo. As artérias vai ser os vasos que vão ser responsáveis pelo transporte de sangue arterial. Pelo nome a gente já vê, as artérias transportam o sangue arterial, que é rico em oxigênio e nutrientes, e ela vai transportar do coração para o corpo. Então, a artéria vai tirar o sangue do coração e levar para o corpo, o sangue limpo, digamos assim, que é o sangue arterial. E essas artérias se ramificam pelo corpo, vão se tornando mais fininhas, que aí formam as arteríolas, que são mais finas que as artérias. Aqui na imagem a artéria é bem grossa, já as arteríolas elas são mais finas, e depois formam os capilares, que são bem fininhos. Nós temos as 3 camadas, tanto nas artérias quanto nas veias, que são as túnicas íntima, média e adventícia. A túnica íntima, que é a interna, a média é a média e a adventícia é a externa. E uma característica das artérias é que elas possuem paredes mais elásticas que ajudam a controlar a pressão arterial. Já as veias, elas vão ser responsáveis por transportar o sangue venoso, que é o pobre em oxigênio, que possui resíduos, CO2, tudo mais, e vai trazer o sangue do coração de volta, vai trazer o sangue do corpo para o coração novamente. As veias transportam o sangue venoso, que é pobre em oxigênio, com CO2, com resíduos, do corpo para o coração. As veias possuem uma parede mais fina, o que deixa o transporte sendo mais lento. E uma característica dessas veias é que elas possuem válvulas dentro,
que vão controlar o fluxo sanguíneo, além de também ajudar na manutenção de pressão sanguínea, prevenir acúmulo de... apareceu na frente. Prevenir acúmulo de sangue, etc. O principal é que vai controlar o fluxo de sangue. Essas válvulas que estão presentes somente nas veias. As artérias e os capilares não possuem. E essas veias também se ramificam, assim como as artérias. Tem as veias que são mais grossas, depois as vênulas, que são mais finas, e depois os capilares, que são ainda mais fininhos. As camadas, assim como nas artérias, nós temos nas veias, que é a túnica interna, tecido conjuntivo. Túnica média, ela é mais resistente, possui um tecido muscular e tecido elástico. E túnica externa, que é a adventícia, vai ser também tecido conjuntivo, mais flexível. E aqui a imagem tem as válvulas que possuem nas veias. Nossos capilares, que são os vasos mais fininhos, vão ser as ramificações das artérias e das veias. Vai formar a rede de comunicação entre esses vasos. Então, os capilares é o que vai permitir a comunicação entre as artérias e as veias, porque as duas vão se ramificando, diminuindo, até chegarem nos capilares. Nas paredes desses capilares tem uma camada fininha de células endoteliais que vão permitir a troca de substâncias. Elas vão absorver o que é de bom, oxigênio, nutrientes, e vão liberar o que vem dos tecidos de ruim, metabólitos, gás carbônico, resíduos. Essa troca de substâncias é entre o sangue e os tecidos. O sangue que está trazendo coisas boas são absorvidas pelas células e essas células vão liberar no sangue as substâncias ruins. Aqui é a tabelinha, né, que a gente viu, diferenciando veias, artérias e capilares, onde somente as veias vão ter as válvulas e que essas válvulas também promovem um fluxo unidirecional, porque as veias estão trazendo o sangue de baixo para cima, digamos assim, digamos do pé para o coração, tá voltando. Então, para esse sangue não descer de novo e só em uma direção para chegar ao coração, tem essas válvulas. As artérias e os capilares não possuem válvulas. As artérias e as veias possuem as 3 camadas de tecido, que são as túnicas, e os capilares não têm essas 3 camadas, têm apenas uma camada de célula endotelial. As veias é o que vai levar o sangue dos tecidos do corpo para o coração, trazendo de volta, e as artérias vão levar o sangue do coração para o corpo. E os capilares vão estar lá entre essas artérias e veias, né, permitindo a comunicação entre elas, e vai ser onde ocorre a troca de substâncias. Libera o que é de ruim, absorve o que é de bom. Aqui é a imagem mostrando direitinho que as artérias levam sangue, chega nos capilares, ocorre a troca de substâncias, chega nas vênulas, veias e volta para o coração. O coração, que é o órgão do sistema cardiovascular, ele vai ser responsável por bombear esse sangue, que vai ser transportado pelos vasos sanguíneos por todo o corpo. Ele está localizado na caixa torácica entre os pulmões e ele tem umas membranas. O pericárdio, que é a membrana externa, vai envolver o coração, e o endocárdio, que vai envolver a parte interna, que é onde ficam as cavidades cardíacas, os ventrículos, os átrios. E o miocárdio vai ser o músculo do coração, é o músculo cardíaco. Ele vai ser responsável pelas contrações desse coração. As cavidades, nós temos 4, 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios vão ser responsáveis pela entrada do sangue no coração, ou seja, eles vão receber o sangue que vem do pulmão e de todo o corpo. E os ventrículos vão expulsar o sangue do coração para o corpo, vão distribuir esse sangue. Então, os átrios têm o direito e o esquerdo. O esquerdo, ele vai receber o sangue do pulmão, que vem lá da veia pulmonar. O direito, o átrio direito, ele vai receber o sangue do resto do corpo, que vem pela veia cava.
os ventrículos, o direito, quando o direito contrai, o sangue vai para os pulmões, pela artéria pulmonar. E quando o ventrículo esquerdo contrai, o sangue vai para o resto do corpo pela aorta. As válvulas, nós temos também 4 válvulas, duas válvulas atrioventriculares e 2 semilunares. As atrioventriculares são as que estão entre o átrio e o ventrículo, que é a tricúspide e a bicúspide. A tricúspide está do lado direito, entre o átrio direito e o ventrículo direito, e a bicúspide ou mitral vai estar do lado esquerdo, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. E as semilunares vai estar entre os ventrículos e os vasos que vão transportar esse sangue. Essas válvulas, elas vão evitar o refluxo do sangue, vai evitar que o sangue volte. Então, elas vão estar fechando e abrindo para que ocorra o transporte do sangue dentro do coração e depois para os vasos. A circulação, que a gente viu, tem a sistêmica e a pulmonar. A sistêmica, que é a grande circulação, vai por todo o corpo, vai levar o sangue que está rico em oxigênio, sangue limpo, vai sair do ventrículo esquerdo, vai para o corpo através da artéria aorta, que chega lá nos capilares, ocorre a troca de nutrientes, onde as células dos capilares absorvem o oxigênio, os nutrientes, e vai liberar o CO2, os resíduos. Esses resíduos de CO2 que agora estão no sangue vão pelas veias, que é pela veia cava, que chega novamente ao coração para o átrio direito, que chega depois no ventrículo direito. Então, a circulação sistêmica, ela vai do coração para o corpo e volta para o coração. Ela vai com o sangue rico em oxigênio e volta com o sangue pobre em oxigênio, cheio de CO2. E a pulmonar, circulação pulmonar, que é a pequena, vai só para o pulmão, vai do coração para o pulmão e volta para o coração. O sangue ele está pobre em oxigênio, cheio de CO2, de resíduos, e esses resíduos de CO2 têm que ser liberados. Então, eles saem do ventrículo direito, vai pela artéria pulmonar, chega lá nos pulmões, onde tem os alvéolos. Nos alvéolos ocorre a hematose, onde vai ocorrer a troca gasosa, deixando o sangue oxigenado novamente. Ou seja, vai absorver o CO2 para deixar o sangue limpo novamente, encher de oxigênio, e o sangue que agora está oxigenado volta ao coração para o átrio esquerdo, pela veia pulmonar. Pronto. Circulação sistêmica, circulação pulmonar. E aqui tem um videozinho, aí eu vou colocar aqui para vocês. Ele é pequeno. Um segundo que eu vou compartilhar a tela de novo. Vocês vão me dizer se estão conseguindo ouvir, tá? Vocês estão ouvindo? Eu pausei, mas o tempinho que eu coloquei deu para ouvir? Pronto. O sistema cardiovascular garante transporte de sangue rico em oxigênio e nutrientes para todo o corpo humano, para alimentar os órgãos e se livrar do lixo que fica. Consiste de 3 tipos principais de vasos sanguíneos que formam um sistema fechado: as artérias,
as veias e os capilares. Esses três tipos de vasos sanguíneos compõem um conjunto de 100.000 quilômetros através de todo o corpo, com uma artéria que transporta o sangue no sentido do coração para as veias dos órgãos, e as veias dos órgãos, ao contrário, transportam em direção ao coração. A artéria é, portanto, um vaso que sai do coração. A veia é um vaso chegando ao coração. Todos os órgãos são ricamente irrigados por uma imensidão de pequenos vasos sanguíneos que seguem até os capilares. Os capilares são interligados em todos os órgãos, então é no nível desses vasos que as trocas são feitas. Trocam os nutrientes, além de dióxido de carbono e oxigênio. O organismo se livra de dióxido de carbono e outros resíduos. O suprimento de sangue e as trocas são importantes. E essas trocas só são possíveis porque o sangue circula constantemente nos vasos. O sangue é posto em movimento pelo coração, que funciona como uma bomba. O motor da corrente sanguínea é o músculo oco e particionado. Em cada contração, ele impulsiona sangue nas artérias. O coração tem 4 cavidades, com um lado direito e um lado esquerdo, cada um composto de um átrio e um ventrículo. O lado direito recebe sangue pobre em oxigênio. Do lado esquerdo, ao contrário, o sangue é enriquecido de oxigênio após sua passagem pelos pulmões. Cada contração impulsiona sangue a entrar nas artérias. Durante um batimento cardíaco normal, o sangue pobre em oxigênio é enviado de volta pelos órgãos, entra no átrio direito através da veia cava. A contração do átrio direito passou pelo ventrículo direito, que, contraindo-se por sua vez, envia o sangue aos pulmões através da artéria pulmonar. Após sua passagem nos capilares dos alvéolos pulmonares, o sangue é enriquecido com oxigênio e se livrou de seu dióxido de carbono. Então ele retorna ao átrio esquerdo, deixado pela veia pulmonar. A contração do átrio esquerdo cresce no ventrículo esquerdo e impulsiona o sangue na aorta para ser distribuído nas artérias de todo o corpo. Este é o ciclo de vida para o corpo do ser humano, que se repete infinitamente. Pronto, gente. Eu achei esse vídeo bem interessante, porque mostra, né, bem direitinho todo o processo de circulação, tanto sistêmica quanto pulmonar. Deu para entender direitinho? Ficou alguma dúvida ainda em relação a alguma coisa? Que bom. Eu preparei um exercício pequenininho para vocês, bem simples. Aí eu vou mandar no grupo, certo? O exercício, porque fica mais fácil do que mandar por aqui, né?